Bem, boa tarde. Desde já cumprimento a peticionária Ana Carolina Almeida e desde já agradeço a disponibilidade para deslocar até a Assembleia para explicar um pouco daquilo que é essa petição que nos fez chegar, a petição acerca da alimentação e emendas nos berçários das creches em Portugal, e cumprimento também os meus colegas deputados aqui presentes, do Partido Socialista, a Irene Costa e a Susana Correia, e do Partido do Chega, o Jorge Galveias. E sendo assim, esta audição divide-se em três partes. A primeira parte a peticionária aborda e explica a petição. Sei que tem conhecimento que tem uma pequena apresentação entre slides, não é? Que pretende apresentar. Tem 10 minutos para fazer esta apresentação e para fazer esta explicação acerca da petição. E depois, a segunda fase é as perguntas por parte dos seus deputados presentes, e depois a terceira fase, a fase final, que é as respostas às perguntas colocadas, está bem? Sendo assim, passava a palavra à senhora doutora peticionária Ana Carolina Almeida. Boa tarde. Antes de mais, obrigada. Ok, boa tarde. Agora sim. Obrigada por me receberem. E eu queria falar um pouco sobre a alimentação nas creches em Portugal. Então, e porquê a alimentação nas creches? Do ponto de vista teórico, a evidência já sugere que os primeiros 1000 dias de vida de uma criança, de um bebê, têm um impacto enorme no desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis e na prevenção da obesidade infantil. Os estudos mostram também que as crianças aprendem preferências através dos alimentos que lhes são disponibilizados. Okay? E depois sabemos também que a introdução precoce de alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar e sal, condiciona o paladar do bebê e dificultam a aceitação de alimentos saudáveis. O que é que isto implica? Implica provavelmente crianças depois, mais para a frente, que não comem vegetais e frutas suficientes, trocam os lanches saudáveis por alimentos ultraprocessados e depois isso pode aumentar o risco de desenvolvimento da obesidade nos primeiros anos de vida e a obesidade começa cedo, tende a prevalecer em idade adulta. E esta é a maior preocupação. Depois, a questão da alimentação saudável é fundamental para a aprendizagem, concentração e desenvolvimento dos bebés e das crianças. E as mudanças, segundo a OMS, e muito bem, as mudanças a nível de escolas têm muito maior impacto porque atingem um número de pessoas muito maior. Começa nas crianças, que aprendem desde cedo na escola como se alimentar bem, depois as pessoas que trabalham nas escolas, as famílias e os membros da comunidade. Do ponto de vista social, primeiro nós temos um fator muito importante, é que os bebés começam muito cedo na escola em Portugal e ficam muitas horas em ambiente escolar. Portanto, nós estamos a falar de bebés que desde os 6 meses fazem pelo menos 50% da alimentação em ambiente escolar. Depois os estudos mostram que famílias mais carenciadas têm risco acrescido de obesidade, nomeadamente o nível escolar da mãe. E para algumas crianças a única refeição, especificamente refeição saudável, poderá ser feita na escola, porque depois em casa, a realidade em Portugal, infelizmente, é que os alimentos ultraprocessados são mais baratos que os alimentos saudáveis e isso faz com que as pessoas com menos acesso tenham mais acesso a alimentos pouco saudáveis, alimentos ultraprocessados. Então, a escola tem um papel fundamental nesta redução de desigualdades, não é? Se não conseguem aprender sobre alimentação saudável em casa, a escola tem que ser esse lugar. Do ponto de vista pessoal, eu tenho 2 filhos, portanto, eu deparei-me com esta realidade quando coloquei a minha filha na creche, tinha ela 1 ano, e começaram a perguntar o que é que ela poderia ou não poderia comer, e a bolacha Maria, que é muito característica em Portugal, estava presente pelo menos 2 vezes por dia, com 12 meses, e pronto, e o meu conhecimento na altura eu já sabia que as recomendações tinham sido atualizadas e que não se recomendava açúcar antes dos 2 anos, é a recomendação da OMS e da nossa própria DGS. Portanto, eu fiquei um bocado chocada e depois a situação vai piorando à medida que as crianças vão crescendo. Se começa com uma bolacha à saída da escola, hoje que ela tem 4 anos são 5. Todos os dias, 5 bolachas Maria à saída da escola, sem contar com que ela coma ao longo do dia, não é? Portanto, um pouco da realidade em Portugal, isto são dados de vários estudos, mas nomeadamente do último relatório da DGS sobre o Plano Nacional de Alimentação Saudável. 30% das crianças em Portugal têm sobrepeso ou obesidade. Destas crianças entre os 3 e os 6 anos, mais de metade consomem bebidas açucaradas
diariamente. 40% das crianças consomem açúcar em excesso, acima de 10% da alimentação total diária, sendo que a OMS recomenda que esse valor seja 5% para crianças. Portanto, nós estamos a falar de 10% e isto é a nível de adultos. 72% das crianças não atingem sequer o número de hortícolas e frutas diário. Se olharmos para adultos, ainda é pior, metade da população portuguesa adulta tem sobrepeso ou obesidade. E esta é a estimativa do último estudo da DGS para mortes por excesso de peso, 12%, isto já está acima das mortes por tabaco. Portanto, parece-me, isto é um assunto de saúde pública. Qual é o problema que eu vejo aqui? Nós temos uma população adulta em que metade da população tem sobrepeso. Eu cresci a alimentar-me mal também, eu cresci-me com bulicaus e Coca-Cola, não é por aí. Mas o problema da geração atual é que eles começam mais cedo a alimentar-se mal. Nós, na nossa geração, chegávamos a casa, podíamos comer mal nos lanches, mas chegávamos a casa e jantávamos um jantar caseiro feito pela nossa mãe, víamos os nossos avós a cozinhar e brincávamos muito, e tínhamos uma vida ativa, brincávamos fora, na rua, e hoje em dia isto é cada vez menos visível nas crianças e nem sequer sabemos o impacto dos confinamentos por causa do Covid. Portanto, as crianças começam mais cedo, comem mais ultraprocessados, comem cada vez menos refeições caseiras e cada vez são mais sedentárias. Portanto, se nós já temos uma realidade de 50% da população com sobrepeso, como será daqui a 20 anos ou 30 anos, ok? Sendo que se as crianças começam cada vez mais cedo a ter excesso de peso, também começam cada vez mais cedo a desenvolver as doenças associadas à obesidade, que é hipertensão, diabetes. Portanto, isto é assustador se pensarmos nesta realidade. Portanto, porquê é que eu quis trazer a questão da alimentação nas creches? Porque a realidade das creches em Portugal ainda é muito esta que eu apresento aqui. As bolachas tipo Maria, que têm 14 gramas de açúcar por 100 gramas, 14% da bolacha Maria é açúcar, são oferecidas numa base diária desde os 6 meses de idade, quando as recomendações atuais são para evitar açúcar e ultraprocessados antes dos 2 anos. Pelo menos metade dos lanches dos bebés de 6 a 12 meses são compostos por papas infantis, também com elevados níveis de açúcar. Nós falamos de papas com 30 gramas de açúcar adicionado. A partir dos 12 meses, os lanches são quase todos compostos ou por cereais de pequeno almoço com açúcar, iogurte de aromas, leite com chocolate, também com açúcar, e depois coisas como fiambre, que a OMS já coloca como um alimento cancerígeno do tipo 2. Os almoços normalmente não incluem vegetais no prato, já inclui ultraprocessados, como salsichas, douradinhos, gelatina e sobremesas doces. Portanto, como é que nós queremos que os nossos bebés tenham um desenvolvimento de bons hábitos alimentares quando eles fazem 50% a 100% da alimentação na escola e é isto que eles têm acesso? Isto vocês, provavelmente, quando tiverem acesso à apresentação vão conseguir ver, mas estas são algumas ementas e eu reuni centenas de ementas, ok? Que mostra bem esta realidade. Se colocarem os olhos nestas ementas, vocês se calhar vão ter algumas lembranças do que era a ementa no nosso tempo, que são muito semelhantes, ou seja, nos últimos 30, 40 anos, pouco evoluímos em relação à alimentação nas escolas e, no entanto, as recomendações dos órgãos de saúde evoluíram imenso. Isto é exemplos de fotografias de refeições em creches. Como podem ver, o prato é quase composto por hidratos de carbono, há ali um vegetal, há pratos que nem vegetal têm. Isto não são conclusões minhas, são de um estudo também financiado pela DGS. Não existe nenhuma lei em vigor sobre alimentação que regula a alimentação nas creches, e esta é a realidade. Há situações em que os alimentos, e o mais curioso é que alimentos que já são proibidos em jardim de infância e escolas em Portugal continuam a ser permitidos. Portanto, um bebê que está numa creche pode comer um pão com tule e creme e um iogurte de aromas numa refeição, num lanche da escola, e o irmão dele, com 7 anos, não pode comer isto na escola. Portanto, é permitido na creche, não é permitido na escola. Um pão com tule e creme é um exemplo. A realidade também de muitas mães e pais é que têm que pedir atestados médicos para não darem este tipo de alimentos aos seus filhos. Então, se eu quiser que o meu filho não coma um alimento com açúcar adicionado, quando estes alimentos nunca deveriam fazer parte da alimentação do meu filho, eu tenho que pedir um atestado médico. Pronto, a única coisa que existe a nível de creches é esta portaria que tem uma linha dedicada à alimentação, nutrição e alimentação adequada, quantitativa e qualitativamente. É uma coisa extremamente vaga.
Depois há aqui o Guia de Boas Práticas da Segurança Social, outra vez muito vago. Mas depois, para os jardins de infância e escolas, temos uma coisa já muito mais bem estruturada. Existe um despacho, existem orientações da DGE com uma lista clara de alimentos que não podem entrar em buffets escolares. Portanto, o que é que nós pedimos? Nós pedimos que seja criada uma lei específica que faça o mesmo que já fazemos. Ou seja, nós não queremos nada assim complexo. É só pegar no que já existe para jardins de infância e escolas e tentarmos transportar isto para berçários e creches. Pronto, já se vê isto a ser feito em outros países da Europa, nomeadamente no norte da Europa. A própria DGE e a DGS têm muita informação sobre a alimentação saudável, sugestões super atualizadas que nós parece que não estamos a passar para a prática. Eu queria só deixar aqui acabar isto com uma nota. Eu sou mãe de 2 crianças e eu criei um projeto há 2 anos que se chama comidadebebe.pt, que é um site e página de Instagram. Em 2 anos eu consegui chegar a 60 mil seguidores no Instagram e eu recebo mensalmente 100 mil visitas no meu site. Sozinha, sem investimento nenhum, a informação é gratuita e a informação que eu tiro com base em investigação. Eu acho que há 2 coisas que eu quero tirar daqui. Primeiro, se agora não é o momento certo para começarmos a trabalhar, eu não sei quando será, porque parece que as pessoas realmente já estão a ganhar esta consciência, senão eu nunca teria atingido tanta gente em tão pouco tempo. Imaginem, se eu sozinha consigo alguma mudança, imaginem se tivermos mudanças a nível das nossas leis, o que é que podemos atingir juntos. Okay? Muito obrigada. Deus aguardo as vossas questões. Muito obrigado, doutora Ana Carolina Almeida. Passamos então para a segunda fase, para as questões colocadas aqui pelos seus deputados presentes e passava a palavra para a colega do Partido Socialista, Susana Correia. Muito obrigada, Sr. Deputado relator da petição. Antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar Partido Socialista, agradecer a apresentação e a informação pertinente que ela contém. Eu penso que será distribuída e teremos a oportunidade, no seio do Grupo Parlamentar, analisar a petição. Eu tenho 2 questões que são questões de operação do que nos é aqui apresentado. Eu tenho conhecimento que, efetivamente, nos jardins de infância públicos e no primeiro ciclo público, há uma nutricionista que acompanha, penso que diariamente, as emendas e as listas e mesmo quando nós fazemos a concessão a empresas que fornecem a alimentação, uma espécie de fiscalização do que é dado às crianças. Na questão das creches, nós temos as creches fora do Ministério da Saúde, estão sob tutela do Ministério da Segurança Social e do Trabalho, e depois temos aqui as creches IPSS, que temos o privado também a prestar este serviço, e creches públicas, mas muito menos. A questão é como é que nós conseguiríamos, de certa forma, nas IPSS, podermos alargar um programa que já temos também com a ajuda das autarquias, que tem aqui um papel fundamental nesta prevenção que a doutora nos falou, não deixarmos de fora o poder local nesta tarefa de prevenção. Como é que nós, o que nos falou em termos de transferência do que já fazemos no público, passá-lo também para a questão das IPSS e dizer-lhe que não é incontestável a importância destas medidas em termos de prevenção para a saúde de todos nós. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Correia. Passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveia, do Chega, do Partido Chega. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. O Chega entende que existe a necessidade de criar planos de apoio à educação e literacia alimentar, de forma a capacitar pais, educadores e crianças da importância de fazerem escolhas conscientes, tendo apresentado em fevereiro uma iniciativa legislativa que recomenda ao Governo que proceda à criação do Plano Nacional de Literacia Alimentar. Nem todas as famílias têm possibilidade de consultar nutricionistas, mas entendemos que todas as instituições públicas ou privadas que disponham do serviço de alimentação a crianças e jovens devem ser fiscalizadas e obrigadas ao cumprimento de emendas saudáveis. A creche
Referir que os hábitos de vida dos cidadãos são diretamente impactados pelo contexto económico ou social do país e que estes podem variar quase instantaneamente por fatores externos, como foi o caso da pandemia Covid-19, e mais recentemente do contexto da guerra e de todas as consequências nefastas que daí advieram, nomeadamente o aumento do preço dos alimentos. E, portanto, é muito provável que a maior parte das famílias tenha já procedido a mudanças e ajustes nos seus hábitos alimentares. O atual cenário de inflação afeta naturalmente os preços dos vegetais e da fruta, o que poderá levar a que uma dieta saudável e equilibrada fique fora do alcance de mais crianças. Não fica afastada a possibilidade de que as entidades que prestem serviços na área da educação para a infância sintam também a necessidade de realizar ajustes economicistas também a nível da alimentação. E ponho-lhe algumas questões. Sabendo que é necessário agir em vários níveis, regulação, produção alimentar, venda, publicidade, qual o plano de ação a curto, médio e longo prazo que, no vosso entendimento, deve ser executado para combater a obesidade infantil? De que forma o Serviço Nacional de Saúde pode intervir? Que medidas poderão ser criadas para incentivar a formação e fixação de nutricionistas no Serviço Nacional de Saúde, que promova a universalidade do acesso a consultas de nutrição? Entendem que o incentivo à proximidade entre produtores locais e as creches pode ser benéfica? Admitem que existam creches na esfera pública que desconheçam as necessidades nutricionais das crianças? As más escolhas nas emendas são por opção, desconhecimento ou necessidade? De que forma as creches poderão contribuir para uma maior literacia em saúde e nutrição infantil? O recurso frequente a promoções em alimentos ricos em gordura saturada, sal e açúcares em supermercados deveria ser condicionada? E, por último, se os refeitórios da rede de creches públicas deveriam estar associados a um sistema de compras públicas agregadas à produção local? Deixo, portanto, estas questões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Sendo assim, passo a palavra à peticionária, a doutora Ana Carolina Almeida, para responder às questões colocadas. A primeira questão, eu acho que a forma... Eu sei que há a necessidade de ter nutricionista, eu não sei se existe nutricionista em todas ou se a nutricionista faz a recomendação de uma ementa que depois não é executada num segundo plano. Por questões normalmente que são, e eu tenho experiência com a minha filha, que era a questão de a nutricionista sugere e depois não vai à frente porque é muito caro. É uma das... ou porque as crianças não aceitam e depois isto é uma bola de neve. Portanto, eu acho que a única forma viável, e é por isso que fizemos este pedido na petição, seria começar por uma lei que diz... não pode entrar numa ementa, tal como a lei que existe para os jardins de infância e escolas, na ementa da creche não pode haver bolachas tipo Maria, não pode haver cremes de barrar tipo não sei o quê, não pode haver charcutaria, porque pronto, não devia fazer parte da alimentação de bebês e por aí vai. Eu acho que esse seria o primeiro passo. Um segundo passo, e depois respondendo a duas questões, seria a capacitação de quem não só faz as emendas, mas como quem também decide a questão do orçamento das creches e quem cozinha. Porque o que acontece normalmente é, eu quero mudar a bolacha Maria do lanche e depois eu vou ver opções viáveis, alternativas, sem açúcar e não processadas e são muito mais caras. Eu estou a pensar numa bolacha de milho, por exemplo, que é 100% milho e são realmente muito mais caras. Mas nós nunca podemos, e normalmente é esta a desculpa das creches, como a impossibilidade de mudar o que já existe. Infelizmente, em Portugal, os alimentos ultraprocessados são muito mais baratos que as suas versões mais saudáveis. Se nós olharmos para os douradinhos e para a pescada congelada, os douradinhos são metade do preço. Isto é só um exemplo. As bolachas Maria são outro exemplo. É mais barato oferecer bolachas Maria a crianças do que oferecer uma banana. Portanto, se olharmos para isto, realmente as creches que têm a preocupação dos orçamentos, mas o problema é que
Nós nunca podemos olhar para um orçamento de uma cozinha, e eu tenho profissionais que trabalham com orçamentos de cozinhas na minha família, são os meus irmãos, portanto eu sei do que estamos a falar, porque já falamos sobre isto várias vezes. Não se pode olhar para o orçamento da cozinha como eu vou substituir a bolacha Maria por bolacha, logo fica muito mais caro. Quando nós encarecemos o valor do lanche para dar um lanche mais saudável, eu vou tentar tornar o almoço, por exemplo, mais barato. E como é que nós fazemos isso? Através de, portanto, uma escola que oferece leguminosas, por exemplo, enlatadas, que são 4 ou 5 vezes mais caras do que as leguminosas secas, quando tem uma cozinha que pode produzir leguminosas secas, cozer leguminosas na cozinha, e depois, se poupar só aí, se calhar consegue substituir a bolacha Maria por a bolacha de milho, mas o problema é que não há esta formação dentro das creches. Eu acho que era muito importante, isto obviamente tem que ser uma medida mais a médio e longo prazo, que é capacitar as escolas, porque lá está, as pessoas que estão a tomar decisões sobre emendas de escolas estão a ser responsáveis pelo desenvolvimento de bons hábitos alimentares dos nossos bebés, porque estes bebés fazem 100% da alimentação em ambiente escolar. Um bebê que vai aos 6 meses para a escola, entra às 9 e sai às 6, ele faz todas as refeições em escola. Portanto, eu tenho uma pessoa a decidir o que é que o meu bebê de 6 meses come, e ela não tem conhecimento nenhum sobre a decisão que está a tomar, sobre a questão da nutrição em si, ou seja, e depois, se eu quero levar uma alternativa mais saudável, eu não posso, porque preciso de um atestado, depois os médicos do centro de saúde não passam atestados porque não é o trabalho deles, e então nós vivemos aqui. Isto é uma loucura pensarmos nisto, que já existem diretrizes da nossa DGS, eu nem vou buscar órgãos de saúde estrangeiros. A DGS diz que o açúcar não deve ser introduzido nos primeiros 2 anos, que os ultraprocessados não devem fazer parte da alimentação de bebés, e nós temos escolas, mesmo públicas, a oferecer estes alimentos desde os 6 meses. Portanto, parece-me que não há fiscalização suficiente ou não há incentivos a fazer estas mudanças. Portanto, mantém-se esta prática, porque ninguém os obriga a mudar. Portanto, parece-me eficaz haver uma lei que diga que as escolas, seja públicas ou privadas, não podem ter estes alimentos em emenda. Depois, se pensarmos em medidas mais a curto... isto, obviamente, muda tudo, não muda, porque nós continuamos a ter, depois estas crianças vão para as famílias, e nós sabemos também que a literacia a nível de nutrição e saúde em Portugal é muito baixa, não é? Mas se estas crianças forem educadas, lá está, o impacto pode ser maior. Não podemos esperar que os pais também aprendam tudo. Mas podemos começar sempre por algum lado. Outro exemplo, porque o deputado perguntou-me sobre outras medidas, vou-vos dar um exemplo. A DGS lançou em 2019 um guia de introdução alimentar com novas diretrizes. Um guia bastante atualizado, com base nas novas recomendações da Academia Americana de Pediatria e da OMS. Não há nenhuma obrigatoriedade para os centros de saúde aplicarem as novas diretrizes da DGS. Ou seja, eu continuo a ter guias de introdução alimentar a nível dos centros de saúde definidos dentro do centro de saúde. Ou seja, são as próprias pessoas do centro de saúde que definem o guia de introdução alimentar quando existe um guia da DGS já atualizado. Portanto, uma medida simples, antes de ter nutricionista, porque eu sei os custos que provavelmente isso acarreta ter nutricionistas a nível do SNS, seria a DGS, quando lança um guia atualizado sobre a introdução alimentar, distribuí-lo para os centros de saúde e fazer uma conferência, uma formação online, nem precisa ser presencial, em que passasse a haver... esse guia passasse a ser obrigatório de ser explicado aos pais em todas as consultas de introdução alimentar. Portanto, o que é que adianta a nossa DGS a lançar um guia atualizado que diz que as bolachas e os ultraprocessados não devem fazer parte da alimentação de bebés antes dos 2 anos, depois a nível do centro de saúde, e pronto, o privado também, mas pronto, estou a pensar no centro de saúde porque é o Sistema Nacional de Saúde. Se depois os pais vão ao centro de saúde e a enfermeira ou a médica de família diz: já começou a dar bolacha Maria, o bebê tem que lanchar, o lanche do bebê tem que ser a papa Cerelac açucarada. Portanto, é impossível, se não haver coordenação entre os estudos que saem e as medidas que tomamos, é impossível. Portanto, isto é obviamente um problema que não se limita às creches, não é? Mas pronto, a petição tinha que ter um pedido, e nós fizemos um pedido de forma o mais objetivo possível, e contando que já existe essa informação para jardins de infância e escolas. Agora,
Depois, se pensarmos neste centro de saúde, depois a alimentação, tinha que haver regulamentação, obviamente, em termos de promoções a nível de ultraprocessados, o preço dos ultraprocessados, como é que nós temos vegetais a serem mais caros que alimentos ultraprocessados, como é que temos bolachas Maria muito mais baratas que a própria fruta, e obviamente isto a nível de diferenças socioeconómicas já sabemos, não é? Quer dizer, as pessoas de estatutos mais baixos não conseguem comprar alimentos saudáveis e vai ser cada vez mais difícil por causa da guerra e da crise da inflação. Pronto, tem que haver medidas também a nível de legislação de preços e promoções, por exemplo, mas isto está fora do contexto da petição e nós achamos que não dava para pedir tudo dentro da petição e decidimos focar-nos naquilo que se calhar era mais fácil de implementar e mais rápido também, porque lá está, já existe qualquer coisa para as escolas. Muito obrigado, doutora Ana Carolina Almeida. Gostava primeiro de lhe agradecer mais uma vez, por duas razões, pela disponibilidade para estar aqui presente e para prestar estas explicações acerca desta petição. Também agradecer-lhe pela sua disponibilidade, por o contributo que pretende dar à Assembleia da República, juntando aqui um conjunto de assinaturas, 14.593 assinaturas, já por si faz com que esta petição suba a plenário. Tomei boa nota das vossas pretensões e dizer-lhe que sou o relator responsável por esta petição e em breve daremos-lhes informações das diligências tomadas acerca desta petição. E também dizer-lhe que fiquei curioso por conhecer o site da comida do bebé. Também sou pai de 4 crianças e quando chegar a casa também vou fazer essa pesquisa para conhecer o seu site. Está bem? Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada. Muito obrigado.